Oi, novamente, faz um tempo que eu não faço um vídeo. Ultimamente eu tenho recebido várias perguntas que são basicamente relacionadas a uma só, né? Que é o que é linguística. Já deveria ter falado sobre isso antes, mas nunca passou pela minha cabeça de fazer um vídeo sobre isso, né? Mas vamos lá. Bom, o que é a linguística? A linguística é a ciência que estuda a linguagem humana. Em todas as formas, todos os aspectos, mas pode ser dividido em três aspectos principais, que é a forma da linguagem, o significado da linguagem e linguagem em contexto. O que é a forma da linguagem? A forma é como se apresentam as palavras, como que a língua se apresenta em termos de posição, função das palavras e relação entre uma palavra e outra. Significado é isso mesmo, né? O que cada palavra significa e por que aquela palavra significa, tem aquele significado, né? Por que foi adotado aquilo. E o terceiro, a linguagem em contexto, é quando você analisa a evolução da linguagem, a evolução do idioma, seja dentro de si mesmo, né? Uma língua evoluindo sem uma influência externa, ou a a evolução baseada na agregação de outras palavras de outras línguas, ou até mesmo a influência em pronúncia, coisas assim, né? Empréstimo de palavras. E também a história, né? A relação entre as línguas, por que, que uma deixa de existir, ou por que, que uma língua se transforma em outras línguas, e coisas assim. É lógico que essa é uma explicação bem ampla, né, de como a linguística se divide, porque dentro dessas divisões existem outras divisões. Por exemplo, dentro de forma você tem sintaxe, você tem a função das palavras em si. Sintaxe é como você posiciona as palavras dentro de uma frase e qual a relação entre elas, né? Por que, que o substantivo vem depois ou antes de um substantivo? Não, desculpa. Por que, que o adjetivo vem antes ou depois do substantivo? Por que, que o verbo vem logo depois do sujeito da frase? Por que, que o predicado vem no final? Aí quando você compara com outras línguas, né, que é a linguística comparativa, você vai ver que essa estrutura de sujeito, verbo, predicado não se aplica a todas as línguas. O persa, por exemplo, você tem sujeito, predicado, verbo. E assim por diante. Existem outras línguas que não faz a menor diferença onde você coloca a palavra, porque cada palavra vai ser marcada por uma partícula que identifica ela como sujeito, como verbo, como predicado e assim por diante. Uma das perguntas que sempre é feita também relacionado a linguística é o que, que eu posso fazer com linguística? Tá, você está estudando linguística, quando você se forma, você pode trabalhar com o quê? Bom, o leque de oportunidades para alguém que estuda linguística é, é mais amplo do que o tempo que eu tenho aqui para explicar sobre isso. Você pode trabalhar de, como professor de uma escola primária até como embaixador, né? Você tem, lógico que vai as suas outras características, as suas outras habilidades vai influenciar onde você vai ser empregado, mas a linguística em si, o conhecimento de outros idiomas, de comunicação linguística, é válida para todos os campos. Você pode ensinar idiomas, você pode organizar material de estudo, você pode. Vamos pensar em alguns exemplos assim que as pessoas nunca pensariam. Por exemplo, trabalhar numa biblioteca, mas sem realmente ser um bibliotecário. Você trabalhar catalogando livros e outros itens, como jornais e revistas, por língua. Você vai
identificar a língua e vai catalogar isso. Ou, por exemplo, a política, vamos dizer, por exemplo, vamos pensar em Brasília. Você pode trabalhar como um diplomata, você pode ser um tradutor e intérprete, fazer direito internacional, você pode ser um representante de uma empresa em outro país. Tudo isso se baseia no seu conhecimento de uma língua. Lógico que para algumas pessoas não é necessário entender a diferença entre o verbo, o substantivo, o objeto direto, o objeto indireto para você trabalhar nessas áreas. Mas em outras áreas isso é indispensável. Por exemplo, como um professor, você tem que entender como a língua funciona e quais são as relações dos elementos da língua entre si e quando você transporta uma expressão de uma língua para outra. Existem palavras na língua portuguesa, por exemplo, que têm funções que não existem em outras línguas. Se você diz, se você usa a palavra sedento, né, estar com sede, a palavra sedento em algumas outras línguas não tem uma tradução direta que poderia ser definida como adjetivo, que dá a qualidade de estar sedento. Em outras línguas você usaria um verbo para isso. Estar sedento seria um verbo, não é um verbo, mas um adjetivo. Seria o verbo em si, né? Estar sedento ou ficar sedento. Ah, sobre onde trabalhar, é difícil definir porque você pode trabalhar em qualquer lugar. Realmente, em qualquer lugar. Como eu disse antes, baseado em outras qualidades e características que você tiver, vai fazer a diferença. Se você está trabalhando no hotel e você fala um idioma diferente, você pode ser mandado para outro país como representante daquele hotel, ou como guia turístico, tradutor e intérprete. Enfim, as possibilidades são quase que infinitas. Mas a parte mais interessante sobre a linguística não é exatamente o que você vai fazer no final das contas, ou o fato de você aprender uma língua ou não, mas é a cultura e outras coisas que vêm junto com a língua. É basicamente impossível você estudar linguística sem aprender cultura, sem aprender religião, história, porque isso é parte da língua. Algumas línguas têm mais de religião, algumas línguas têm mais de história, algumas línguas trazem influências de várias línguas em uma. Então é uma forma de aprendizagem global, eu diria, quando você faz algo dessa maneira. Você fatalmente vai aprender sobre culturas de outros países, sobre mesmo geografia, porque as existem línguas que mudam de acordo com a posição que elas têm. Se você, por exemplo, vamos tomar o persa de novo como exemplo, né, que eu acho que é uma das línguas mais ricas em termos de influências. Quando você pensa em persa, o país principal é o Irã. Se você expandir para fora do Irã, para as fronteiras, quando você está na fronteira do Irã e Afeganistão, você tem o Dari, que é um dialeto do persa, mas com outras influências. Se você vai para a fronteira do Irã com o Tajiquistão, você tem o Tajik, que é falado no Tajiquistão, que é escrito em russo, com o alfabeto cirílico, né, com o alfabeto russo, mas é a mesma estrutura do persa. E assim continua. Se você vai para a fronteira com um país de língua árabe, a influência árabe vai ser maior. Vamos usar um exemplo do Brasil. Se você se aproxima da fronteira do Brasil com Uruguai, Paraguai ou Argentina, você vai notar que o portunhol é muito mais falado. A mistura entre o português é muito maior, português e espanhol é muito maior. E muitas vezes, mesmo que uma pessoa não fale a outra língua, ela consegue entender quase que perfeitamente. Né? E esse processo dá origem a outras línguas também. Né?
que são chamados os crioulos. Crioulos é uma adaptação de uma língua usada por um, por um povo. Por exemplo, em Cabo Verde, que é uma ilha na costa da África, eles falam o crioulo do português. E o crioulo do português, existem várias palavras que nós poderíamos entender por falarmos português do Brasil, mas que teriam terminações diferentes, verbos com conjugações diferentes e palavras que também não fazem o menor sentido pra gente, né? Que são originais daquela região. Enfim, linguística é isso. Eu poderia falar aqui sobre linguística por várias horas e eu ainda não conseguiria definir tudo que a linguística pode fazer e tudo que a linguística é. Mas aqui fica um resumo do que a linguística é e todas as possibilidades que decorrem de você estudar linguística ou de estudar idiomas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, é só colocar no canal que eu vou responder ou com outro comentário ou no próximo vídeo, tá ok? Falo com vocês depois.